2. Leitura das indicações 25 e 26 de 2015 do vereador José de Vítor Oliveira. Número 27 de 2015 do vereador Fernando Macedo Carvalho. E 28 de 2015 do vereador José Carlos Vieira. 3. Leitura dos seguintes projetos de lei. Número 7 de 2015 dos vereadores, que autoriza a Câmara Municipal de Tunas o governo federal ao Executivo Municipal. Leitura do projeto de lei número 8 de 2015 do vereador José de Vítor Oliveira, que dá a denominação de rua. Leitura do projeto de lei número 5 de 2015, que concede autorização ao Poder Executivo. Leitura do projeto de lei número 7 de 2015, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2016, e da outras providências. Número 8 de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências, o qual foi entregue às comissões competentes para a emissão de parecer. Número 9 de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Número 10 de 2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Pareceres. Número 5 de 2015, das Comissões de Justiça, Redação e Administração Financeira e Orçamentária para o projeto de lei número 9 de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Parecer jurídico. O projeto que encontra-se amparo no artigo 42 e 44 da Lei 4.320/64, em consonância com o artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal. Concluindo, o projeto é constitucional, podendo ser levado à discussão e votação pelo soberano plenário, com consequente aprovação. O referido parecer foi submetido a única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Número 6 de 2015, das Comissões de Justiça, Redação e Administração Financeira e Orçamentária para o projeto de lei número 10 de 2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Parecer jurídico. A abertura de créditos suplementares no orçamento está prevista no artigo 168 da Constituição Federal, em consonância com o artigo 43 da Lei 4.320/64. Constituição Federal, em consonância com o artigo 43 da Lei 4.320/64. Desculpe, estou muito bem. Analisando o projeto em questão dele, verifica que a abertura de crédito é constitucional, visto que obedece à exegese da lei onde deve suplementar, demonstrando as fichas a serem suplementadas. Concluindo, o projeto é constitucional, podendo ser levado à discussão e votação pelo soberano plenário com consequente aprovação. O referido parecer foi submetido a única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Número 7 de 2015, das Comissões de Justiça, Redação e Administração Financeira e Orçamentária para o projeto de lei número 7 de 2015, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2016 e da outras providências. Parecer jurídico. O projeto em questão tem amparo no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, e por força no citado artigo, cabe a iniciativa do presente projeto do chefe do Executivo, e isto ocorreu. Concluindo, o projeto número 7 de 2015 enquadra-se na ordem legal, é constitucional, podendo ser levado à discussão e votação pelo soberano plenário com consequente aprovação. O referido parecer foi submetido a única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, na ordem do dia, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação o projeto de lei número 7 de 2015, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2016, e da outras providências, sendo aprovado por 6 votos a favor e 2 contra. Na sequência, foram colocados em única discussão e votação os seguintes projetos. Número 7 de 2015, dos vereadores, que autoriza a Câmara Municipal de Tunas do Governo Federal e o Executivo Municipal, sendo aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 8 de 2015 do vereador José de Vítor Oliveira, que dá a denominação de rua, sendo aprovado por unanimidade. Número 9 de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outra providência, sendo aprovado por unanimidade. Número 10 de 2015, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente declarou franca a palavra aos vereadores. O vereador José de Vítor cumprimentou a todos, parabenizou o diretor da escola Eliezer, o vice Denilson, e falou da importância de todos, inclusive dos motoristas. Parabenizou o diretor de Pouso Alegre, o aluno Matheus e a professora Michele pela explicação de quem foi Cristiano Machado. Parabenizou o Fabiano sobre seu manifesto referente ao Plano Municipal de Educação. Comentou sobre suas indicações e, finalizando, falou sobre sua viagem a Belo Horizonte. O vereador Fernando cumprimentou a todos, parabenizou o secretário de Educação, Sônia Mello, e sua equipe, bem como o Fabiano, pela utilização da tribuna livre, ocasião que deixou claro que aquela era a sua fé, fazendo referência à sua posição contrária à ideologia de gênero. O vereador Fernando sugeriu ao Fabiano e demais pessoas da sociedade civil que procurasse a secretária Sônia para dialogar as mudanças necessárias no plano decenal. Parabenizou a mesa pela apresentação e retirada do projeto de lei número 5 de 2015.
pois assim a população que faz presente na casa tomou conhecimento que não tem vereadores contra o reajuste dos vencimentos dos funcionários públicos. Comentou sobre o artigo 2º deste referido projeto que dispõe sobre os vencimentos dos agentes comunitários, ocasião que repudiou tal manobra de reduzir os vencimentos desses agentes, já que neste mesmo ano esta Igreja Casa aprovou o piso de acordo com a lei federal. Dessa forma, solicitou que as correções sejam feitas para que essa casa possa aprovar o reajuste dos servidores. Falou sobre a indicação, finalizando, comentou sobre a representação feita pelos vereadores contra a Copasa e a explicou. A vereadora Ruth cumprimentou a todos e elogiou a mesa pela retirada do projeto de lei número 5 de 2015, dizendo que o mesmo contém alguns erros e aproveitou para esclarecer perante a plateia que em momento algum foi contra o aumento do funcionalismo. Elogiou os profissionais da educação e responsáveis pela elaboração do projeto e completou dizendo que o mesmo ainda pode ser complementado pela sociedade. Finalizando, agradeceu a presença maciça da plateia e cobrou mais presença nas reuniões. O vereador Eugênio cumprimentou a todos e parabenizou os diretores da escola. Reforçou a indicação do nobre colega vereador José Divino sobre a volta do profissional Paulo Dória. A vereadora Santa cumprimentou a todos, em especial os diretores e professores aqui presentes. Em nome do diretor Eliezer, convidou a todos para as festividades da escola. Comentou sobre os recursos destinados para a PAI, comentou sobre o projeto que sempre chegam errados nessa casa. Finalizando, comentou sobre o Plano Municipal de Educação. O vereador Antônio cumprimentou a todos e agradeceu de maneira geral os profissionais da educação. Comentou sobre as dificuldades do país. Finalizando, comentou sobre o Plano Municipal de Educação. O vereador Kleber cumprimentou a todos, em especial a secretária de Educação Sônia e os diretores da escola Cristiano Machado. Comentou sobre as dificuldades que os professores encontram hoje em dia. Fez uma menção especial à nobre colega Santa, que foi sua professora. O vereador Júnior cumprimentou a todos e, em especial, e em nome da Sônia, parabenizou todos os profissionais de educação pelo Plano Municipal de Educação. Pediu desculpas ao diretor Eliezer pelo não comparecimento nas festividades da escola. Falou sobre a importância da educação dos pais para os filhos, dizendo que a escola é um complemento para o mesmo. Comentou e elogiou a Sônia pela criação do CEMIP, que é pioneiro na região. Finalizando, comentou sobre a ação movida contra a Copasa. Em seguida, o senhor presidente cumprimentou a todos, em especial a Dircola e seu irmão Denilson. E nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada dia 23 de junho de 2015, e encerrou a sessão. Parágrafo está em discussão. Senhor presidente, eu não vi, parece que tem só uma indicação minha, só de nome de rua, tem a falta do Barreiro e a do Dr. Paulinho. O Dr. Paulinho está ficando só na fala do colega Eugênio. Citando só um agora nesse. A nomeação de rua foi a que eu ouvi, falta a do Barreiro e a do Dr. Paulinho. Não, comentou sobre suas indicações, não todas. Então, mas eu gostaria que mencionasse, para que ficasse bem claro. São duas indicações da nomeação do rua. Do Barreiro, o sexto do lixo do Barreiro e do Dr. Paulinho.
Comentou sobre suas indicações. Falar sobre todas as escolas de educação, teve atendimento e Fabiano Martins. Bom, boa noite a todos, boa noite aos vereadores. Hoje gostaria de falar, ressaltando alguns pontos que eu falei semana passada. Primeiramente, na posição, no qual nós estamos falando e levantando essa questão, deixar claro que sempre não é uma questão, em nenhum momento, de preconceito, contra a questão do homossexual, e, enfim, todos os assuntos que vão gerando a partir daí. A igreja sempre acolheu com misericórdia a todos, e eu sei que isso também não é uma posição só da igreja católica, assim como todos, então não é uma posição preconceituosa, mas sim uma posição diante da fé que nós vivenciamos e também do zelo pelas nossas famílias, no futuro. Então, primeiramente, só ressaltar esse ponto, que acima de tudo, não é uma posição de preconceito, nada disso. E a semana que passou foi rápido e acabou que, ao mesmo tempo, gerou muitos comentários, muita repercussão. E ressaltar que o nosso questionamento foi a respeito da ideologia de gênero, lembrando que, mesmo que já tinha sido feito algumas adaptações ao projeto inicial, nós gostaríamos de levantar os pontos, alguns parágrafos que ainda mencionavam o termo gênero, diante da possibilidade de interpretação que gera, diversas interpretações podem ser geradas a partir do termo gênero, ideologia, identidade, enfim, que ainda é um assunto ainda muito pouco conhecido, da maioria da população. E esse era o nosso desejo, que fosse retirado qualquer termo a partir com esse significado, com o termo gênero, ou qualquer coisa relacionada ao termo relacionado a isso, E a partir daí, foi também procurar, assim como foi lido aqui, a sugestão de ir procurar a Sônia, nós procuramos, e ela realmente acolheu muitas adaptações, e também queria agradecer ao pessoal da Secretaria de Educação que abriu as portas para a gente poder dialogar e conversar. Ela acolheu as alterações que a gente sugeriu. Acabei não tendo acesso, porque foi um tempo muito curto ao texto final, mas ainda que garantiu ainda mais a nossa segurança e nos tranquilizou ainda mais sobre isso, foi a informação também sobre a emenda, que será dita aqui também, que garante ainda mais essa questão sobre a ideologia de gênero, que não seja adaptado, não seja incluído dentro desse plano. Então, na verdade, eu queria só ressaltar esses pontos e agradecer aos vereadores, à secretaria que abriu as portas para esse diálogo e que, assim como já todos percebemos, não é a intenção das famílias de plano, posso dizer assim, na grande maioria, de que esse termo, essa questão seja incluída nesse plano. Então, agradecer aos vereadores e à secretaria, e de uma certa forma também a todos os cristãos que se posicionaram diante disso. E ressaltar também que é sempre importante conhecer a fundo os assuntos, porque a gente menciona aqui algumas questões e às vezes vai chegando, são outros assuntos às vezes que são levantados dentro e foge daquilo que é o real objetivo no qual estava sendo tratado. Então, realmente, um alerta também para todos os cristãos para buscarem e conhecerem também a fundo, para poder conversar e dialogar com todos. Então, muito obrigado por tudo. Eu, Luiz Fernando Souza, venho à presença de Vossa Excelência requerer 10 minutos do uso da palavra na tribuna lei para falar sobre o Plano Municipal de Educação. Termos a impede de atendimento, Luiz Fernando Souza. Boa noite, senhor presidente, vereadores e a todos que estão presentes. Quero agradecer essa oportunidade e tem muito que até ser junto. Vou somente só acrescentar o que o nosso amigo ali falou.
Na semana passada estivemos aqui e ele apresentou bem o que foi dito. E é muito bom que toda a sociedade de Cuiunas esteja presente aqui a respeito dessa questão. Porque muitas vezes a gente não sabe o que acontece a respeito dos projetos que são colocados. Acreditamos que os vereadores, todos que estão aqui, são vereadores responsáveis, sabem muito bem a questão do que é uma família. Eu sou pastor e eu sei muito bem o que é uma família que não está destruída. E quando se trata de ensino aos nossos filhos, a gente tem que realmente saber o que vai acontecer com eles. Devemos deixar um legado para os nossos netos, bisnetos e tudo mais. Então, tudo que nós fazemos hoje vai repercutir lá na frente. E se nós mostrarmos indiferença, né, nós vamos perder muito com isso. Família é algo precioso deixado por Deus. E a questão da ideologia de gênero é uma coisa, como ele disse ali, é uma coisa nova. Muita gente não sabe. Mas nós temos que estar atentos disso. E eu fico muito contente porque todo mundo se preocupou com relação a isso. E nós temos que manifestar o nosso direito de cidadania. Porque uma vez aprovado, a gente não pode fazer mais nada. E esse projeto, para quem não sabe, ele se fortificando, ele vai abrir um leque para vários assuntos que vai bater de frente com a família. Talvez você não saiba, tem pessoas que falam que tem mais de 200 projetos contra a família. Pelo contrário, existem mais de 800 projetos contra a família brasileira. É só você procurar saber. E esses projetos, muitas vezes, eles são finalizados na surdina, sem ninguém saber, que não é o caso dessa casa. Essa casa eu tenho que parabenizar pela responsabilidade que vocês estão se empenhando nesse sentido. E eu volto a dizer para algumas pessoas, nada contra os homossexuais, pelo contrário, nós o amamos e sempre reintegramos dentro da nossa igreja com todo o nosso amor e carinho, e aqueles que nos conhecem sabem muito bem que nós fazemos isso. Agora, a questão de filhos, a quem deixar e como educar, nós temos que manifestar o nosso direito. Agora, eu fico pensando aqui comigo, tanta coisa para se fazer com relação à educação, por que então estendeu esse projeto, então, no caso aqui na cidade de Cuiunas, tantas pessoas que estão com problema de alcoolismo, por que não fez isso? Por que tem que fazer justamente com criança? Drogas, nós sabemos aqui a dificuldade de muitos jovens que estão presos nas drogas, por que não faz um projeto aproveitando isso? São coisas que têm que ser feitas, mas nós sabemos perfeitamente o que está por detrás disso tudo. Infelizmente, no nosso país, nós temos um grupo de pessoas que querem acabar com a família, destruir toda a questão de família. Então, se nós não viermos para a Câmara manifestar o nosso direito e mostrar para a sociedade que nós queremos famílias abençoadas, famílias fortes, sólidas, nós não vamos perder por isso. Então, nós temos que parabenizar a todos que estão aqui presentes, e eu quero parabenizar todos os vereadores, que eu acredito que vocês são bênção para essa cidade. Amém? Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para o presidente. Muito obrigado. Eu, Rosane Aparecido da Silva Oliveira, venho apresentar Vossa Excelência, requerer 10 minutos do uso da palavra da pergunta para falar sobre o Plano Municipal de Educação. Termos em que pede deferimento, Rosane Aparecida da Silva Oliveira. Boa noite. Bom, eu não vou demorar em minhas palavras, só quero agregar ao que foi dito aqui. E representando a Escola Vicentina de Aguiar Brandão, a qual faço parte na vice-direção, quero agradecer essa casa por, com tanto carinho, né, ter olhado e sempre estar de portas abertas, né, para as reivindicações. Quero deixar registrado aqui que o Plano Municipal de Educação ele é de suma importância para a nossa cidade, porque ele tem metas que visam garantir recursos, né, que vêm para o nosso município.
E ele é bom em si. Quando se fala em ideologia, a ideologia em si nele não está. Quando a gente fala ideologia de gênero, se você procurar essa palavra, você não vai encontrar. Mas nós temos termos que fazem alusão a ele, né? Que é o gênero, que é a identidade de gênero. Né? E nós, enquanto educadores, né? A escola tem o seu papel de combater a discriminação, o preconceito, esse é o nosso papel. E de forma nenhuma a gente está lá com ações preconceituosas, certo? E quero lembrar aqui aos pais, né, que a sua participação é de suma importância, né? É com vocês que a gente constrói uma educação de qualidade. Hoje nós estamos aqui, né, porque todo mundo se uniu, independente de credo, de política, se uniu em a favor do bem maior. Então, essa participação também a gente conta na escola. Né? Então, eu quero só aqui deixar os nossos agradecimentos. Muito obrigada. Ô, pessoal, vou bater palma para a Biana também, né? Bem lembrado. Expediente, leitura do projeto de lei número 11/2015 do Executivo. Projeto de lei número 11/2015, de 18 de junho de 2015. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio em termos aditivos de mútua cooperação com o Estado de Minas Gerais nos termos da Resolução 4343 de 2 de agosto de 2011 da Secretaria de Estado da Fazenda. Helder Castro de Souza Oliva, Prefeito Municipal de Puiuna. Faço saber que a Câmara Municipal de Puiuna aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio em termos aditivos de mútua cooperação com o Estado de Minas Gerais, nos termos da Resolução 4343 de 2 de agosto de 2011, da Secretaria de Estado da Fazenda. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam suas disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 851, de 17 de agosto de 2000. Prefeitura Municipal de Puiuna, aos 18 de junho de 2015. Helder Castro de Souza Oliva, Prefeito Municipal. Esse projeto vai ficar entregue nas mãos das comissões. Leitura do projeto de lei número 12/2015 do Executivo. Projeto de lei número 12 de 2015, de 18 de junho de 2015. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Helder Castro de Souza Oliva, Prefeito Municipal de Puiuna. Faço saber que a Câmara Municipal de Puiuna aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 84.000 para fazer face à deficiência da seguinte dotação do orçamento vigente. Artigo 2º. Com recursos para abertura de crédito suplementar, autorizado no artigo 1º, será utilizada a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária. Aqui está tirando a ficha 365, está tirando a ficha 1, 2, 3 e pondo na ficha 365. Que é recursos para a PAI. Transferência de recursos à PAI de Puiuna. Entra nas subvenções sociais. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à data de 1º de junho de 2015. Prefeitura Municipal de Puiuna, aos 18 de junho de 2015, e Helder Castro Souza Oliva, Prefeito Municipal. O projeto também está entregue às comissões. Emenda aditiva número 001/2015. Emenda aditiva número 1 de 2015 ao projeto de lei número 8 de 2015. O vereador que esta subscreve, apoiado regimentalmente, apresentam a seguinte emenda aditiva como segue. O Plano Nacional de Educação de Puiuna, 2014 a 2024, tem também como diretriz a superação das desigualdades educacionais na promoção da cidadania, formação para o trabalho e principalmente na proteção da família, com ênfase nos valores morais e éticos,
sendo vedadas interpretações e atividades voltadas para a implementação da ideologia de gênero ou qualquer termo que indique orientação sexual. Sala das Sessões, 23 de junho de 2015, Fernando Macedo Carvalho, vereador. O senhor quer que leia justificativo? Que não apoia. Justificativa. A presente emenda vem de encontro com o anseio da sociedade civil e seus representantes, tudo com a finalidade da proteção da família, base da sociedade. Assim, vedar interpretações e atividades voltadas para a implementação da ideologia de gênero é promover a educação municipal na promoção da cidadania, formação do trabalho e principalmente na proteção da família. Vale registrar que não tem no plano decenal de educação de Puyuna incentivos diretos de implementação à ideologia de gênero. Todavia, como há possibilidade de várias interpretações de seus textos, é importante expressamente proibir que as mesmas sejam feitas favoráveis à implementação e desenvolvimento da ideologia de gênero, seja de forma direta ou indireta. Ou seja, toda e qualquer interpretação do plano decenal deverá ser feita na promoção da educação municipal com ênfase na cidadania, formação para o trabalho e proteção da família. Por derradeiro, importante frisar que o referido plano é decenal, o que permite exigir mais cautela na sua aprovação, motivo pelo qual apresento a presente emenda com a finalidade de afastar qualquer interpretação e utilização de termos que indiquem orientação sexual, com igualdade de gênero e orientação sexual, preconceito e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, enfim, ideologia de gênero. Puyuna, 23 de julho de 2015, Fernando Macedo Carvalho, vereador. A emenda está em discussão. Em nome do senhor presidente, eu quero cumprimentar os demais novos colegas, a doutora Enéas, Marlene, plateia aqui presente. Não vou entrar na questão do que vem a ser a ideologia de gênero. Diante da repercussão que o tema tomou, a proporção gigantesca das distorções também, eu me aprofundei no tema e pedi para algumas pessoas com intimidade me enviarem textos, vídeos, assisti muitos vídeos no YouTube. Realmente é preocupante essa questão da ideologia do gênero a partir do momento que deixa, bem resumidamente, é a autoconstrução da sua identidade sexual. Portanto, ela propõe à criança que a pessoa tem que ser liberta da tirania da biologia. Eu achei interessante esse termo, da tirania da biologia. E eu até assisti junto com a minha mãe um texto onde que fala que deixar os meninos e meninas em espanhol longe de papai e mamãe, né? Não sei se é bem correta a pronúncia, mas justamente isso, deixar longe do pai e da mãe a criança e implementar essa ideologia de gênero na escola, e lá a criança ela vai se definir, ela vai construir sua identidade sexual. Eu, Fernando Macedo Carvalho, sou contra isso. Essa não é a minha fé. Respeito as posições diferentes, mas vejo aqui Puyuna, diante da grande proporção que tomou, a maioria é totalmente contra. Penso eu que se a pessoa quiser se definir sexualmente, ela faça depois que ela tiver uma autonomia, ela tenha capacidade intelectual de se definir. E daí ela faça a sua escolha diante até da sua fé. Enfim, eu era contra. E o que aconteceu diante
da proporção da reunião semana passada. A secretária tirou os termos do plano decenal e tirou a palavra gênero, tirou alguns outros termos, muito sensata ela. E daí fica a pergunta, mas o plano decenal ainda não tem nada que possa ser interpretado como ideologia de gênero? Então eu pensei justamente em apresentar essa emenda, que além de fortalecer a educação como formação para a cidadania, formação do trabalho e principalmente para a proteção da família, eu apresento essa emenda que seja vedado qualquer tipo de interpretação que seja favorável à implementação e ao desenvolvimento da ideologia de gênero. Eu gostaria de falar que quando eu estudei isso, a princípio o projeto fala a nível nacional. Quando ele chegou no Congresso Nacional, ele saiu da Câmara dos Deputados, ele entrou com a seguinte definição, que era a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional de gênero e de orientação sexual. O Senado Federal mudou. O Senado Federal colocou, fez uma emenda também, que era uma superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Então eu vi por bem apresentar essa emenda, justamente falando que é a superação das desigualdades educacionais na promoção da cidadania, formação para o trabalho e principalmente na proteção da família, com ênfase nos valores morais e éticos, sendo vedada interpretações e atividades voltadas para a implementação da ideologia de gênero, ou qualquer termo que indique orientação sexual. Para finalizar, eu queria deixar bem claro aqui também, para não crucificar a equipe que fez o trabalho, desenvolveu esse trabalho nacional, porque seria uma covardia gigantesca. O trabalho ele é de muita valia para o município, porque é um programa de continuação. E saiu boatos até aí que queriam que não aprovasse o plano decenal. Acontece, quem sai perdendo com isso é a população de Ipuiuna. Porque tem o plano de ações articuladas, e Ipuiuna perderia essa verba desse plano de ações articuladas. Então eu vi por bem apresentar essa emenda. Se a questão for de interpretação, e é o que todo mundo está com medo, que pode ter uma abertura muito grande para as pessoas interpretarem da forma que acharem por bem, apresento essa emenda, vedando qualquer tipo de interpretação nesse sentido. Deixo claro também que o plano decenal ele vai influenciar não só nessa gestão, na próxima e ainda na outra. Então nós temos certeza, hoje estamos com professores capacitados, temos a equipe frente à Secretaria de Educação, que já deixou bem claro que é contra essa ideologia, mas por cautela, acho por bem apresentar a emenda, porque nós não sabemos o que vai ser daqui 7, 8 anos. Quem serão os gestores de Ipuiuna, quem serão os gestores da educação. Então essa fica a minha fundamentação, a justificativa, e eu acredito que os novos colegas estamos juntos nessa, já conversamos ali dentro, e fica a emenda aí para a votação. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Ordem do dia. Segunda discussão e votação do número 00. Parecer número 08/2003.
Parecer número 8 de 2015. Matéria. Projeto de lei número 8 de 2015. Autor, prefeito municipal. Assunto. Aprova o plano municipal de educação e dá outras providências. Síntese do projeto. Plano municipal de educação. Parecer jurídico. A Constituição Federal, em seu artigo 205, consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, à luz dos princípios estabelecidos em seu artigo 206. Para tanto, define as garantias mediante as quais o dever do Estado com a educação se efetivará, cabendo destacar a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para toda que ela não tiver acesso na idade própria. O atendimento educacional especializado ao portador de deficiência, preferencialmente na rede regular do ensino. O atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. E o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Assim, em cumprimento ao artigo 214 da Constituição Federal e Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, cuja lei direciona as metas, estratégias e diretrizes para a educação dos próximos 10 anos. O plano, ora em textilha, obedece às exegeses da Lei 13.005 de 2014, onde traça as metas, estratégias e diretrizes para a educação dos próximos 10 anos. Concluindo, o projeto número 8 enquadra-se na ordem legal, é constitucional, podendo ser levado à discussão e votação pelo soberano plenário, com consequente aprovação. Salve o melhor juízo. Sala das Comissões, 23 de junho de 2015. Parecer está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Ordem do dia. Segunda discussão e votação do número 07/2015 da LDO. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por 6-2. Primeira discussão e votação do número 08/2015, que é a da educação. Questão de ordem, senhor presidente. Discussão? A discussão do Brenel vai dar uma palavrinha. Boa noite a todos. E louvável a atitude do cidadão fluminense na pessoa de que aqui falaram e de todos que aqui estão, em estar preocupado com essa palavra ideologia de gênero, identidade de gênero e gênero, até porque na biologia gênero é macho, fêmea, homem, mulher, e masculino e feminino, enquanto que identidade de gênero e biologia de gênero é mais um fenômeno social. Esse fenômeno social, como disse o pastor, tem mais de 800 projetos em tramitação no Congresso, que lá de vez em quando eles tentam colocar
uma em pauta. E que até o momento não tem passado, porque todos, eu acredito que mais de 90% dos brasileiros trabalham para a permanência da família na sociedade, né? A família patriarcal, como nós estudávamos em História, Geografia, etc., né? Então, e consagrada na nossa Constituição também, que família é constituída de homem e mulher. Então, louvável a atitude de todos que aqui estão, porque ideologia de gênero e identidade de gênero é mais um fenômeno social. E o fenômeno social sempre ele surge, como ele surgiu desde o início do mundo, continua surgindo hoje. Então, em reunião ontem, após ser apresentado o plano, nós reunimos a vereadora Santa, alguns pais que aqui estão presentes, a gente fez várias alterações no plano. E além de ter feito várias alterações no plano, também o doutor Fernando apresentou a emenda que já está aprovada, que qualquer interpretação ao contrário da preservação da família e de suas prole na escola, né, fica resguardado. Então, eu vou ler para os senhores e bem bom para vossas excelências os artigos que foram alterados. Eu vou pedir perfeitamente, eu vou ler o original e o Juninho leia a alteração. O Juninho vai ler o que era original e eu vou ler o que foi alterado. Isso. Vai ser votado hoje, né? Bora. Vai ler o que vai ser votado. A mudança. Não, vamos ler o que estava no original e ler a mudança para que vai ser votado. É a mudança e a mudança. Está de forno. A falta de perspectiva para a juventude, a fome, o trabalho escravo e infantil, as diferenças salariais causadas por gênero Questão de ordem só. Pediram para citar a página. Para acompanhar. Está na página 13. Página 13. Parágrafo. Parágrafo terceiro, quarto, isso. Quarto. A falta de perspectiva para a juventude, a fome, o trabalho escravo e infantil, as diferenças salariais causadas por gênero e ou cor, o analfabetismo, a ineficiência das políticas públicas, a falta de autonomia dos países cujas dívidas não são negociadas e ou os prazos não cumpridos, são exemplos dessas situações. Internamente, destacam-se ainda a violência contra a mulher, a criança e a pessoa idosa, as situações de homofobia que independem do gênero, a intolerância e os desrespeitos religiosos, o preconceito e a discriminação contra os povos indígenas e afrodescendentes, bem como contra pessoas com deficiência. Agora eu vou ler como vai ficar. A falta de perspectiva para a juventude, a fome, o trabalho escravo e infantil, as diferenças salariais causadas por preconceitos culturais e sociais entre homens e mulheres, raça, analfabetismo, a ineficiência das políticas públicas, a falta de autonomia dos países cujas dívidas não são negociadas e ou os prazos não são cumpridos, são exemplos dessas situações. Internamente destacam-se ainda a violência contra a mulher, a criança e a pessoa idosa, as situações de homofobia, a intolerância religiosa e o preconceito e a discriminação contra todas as raças, bem como contra a pessoa com deficiência. Em momento nenhum apareceu a palavra gênero. Vamos para a página 15 agora. Parágrafo terceiro, página 15. Como é? Cabe salientar que os temas sociais precisam ser identificados, reconhecidos e abordados na transversalidade de um currículo aberto e em constante movimento a partir das dinâmicas sociais, elementos formadores do tecido social das comunidades que compõem o município, e cujos elementos culturais, raça, etnia, gênero, identidade sexual, deficiência, orientação religiosa, entre outros, sejam discutidos sem que os sujeitos sofram situações de perda de suas identidades. Cabe salientar que os temas sociais precisam ser identificados, reconhecidos e abordados na transversalidade de um currículo aberto e em constante movimento a partir das dinâmicas sociais, elementos formadores do tecido social das comunidades que compõem o município, e cujos elementos culturais e sociais sejam discutidos, sem que os sujeitos sofram situações de perda de suas identidades.
Ficou boa a redação, né? Tá, entendi. Página 85 agora. Quarto parágrafo. Tais singularidades defendidas estendem-se ao campo dos direitos humanos de modo que haja clareza do compromisso institucionalizado por meio de uma proposta pautada nos documentos legais, quais sejam Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, LDB, Leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, bem como a Declaração de Jontien e Salamanca, em cujos textos se assegura o direito à participação que independe de cor, etnia, raça, identidade sexual, origem, gênero, entre outras variações, cabendo às escolas o desenvolvimento de práticas e processos que incluam todos os grupos. Tais singularidades defendidas estendem-se ao campo dos direitos humanos, de modo que haja clareza desse compromisso institucionalizado por meio de uma proposta pautada nos documentos legais, quais sejam Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, LDB, Leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, bem como a Declaração de Jontien e Salamanca, em cujos textos se assegura o direito de todas as pessoas aos conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, mais humana e mais justa. Cabe à escola o desenvolvimento de práticas e processos de inclusão. Página 118. Parágrafo 1.2. Assegurar espaços lúdicos de interatividade, considerando as diversidades étnica, de gênero e sociocultural, tais como brinquedotecas, bibliotecas infantis e parques infantis, em parceria com FNDE e entes federados. 1.2. Assegurar espaços lúdicos de interatividade, considerando a diversidade sociocultural, tais como brinquedotecas, bibliotecas infantis e parques infantis, em parceria com FNDE e entes federados. Página 124. né? 2.18. Desenvolver educação para a diversidade em meio ambiente, em parceria com a União e o Estado de Minas Gerais, como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com as leis vigentes, considerando a educação para os direitos humanos, educação ambiental, relação de gênero, relação étnico-racial, educação do campo e educação de jovens, adultos e idosos. Desenvolver educação para a diversidade e meio ambiente em parceria com a União e o Estado de Minas Gerais, como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, em conformidade com as leis vigentes, considerando a educação integral do cidadão. Página 126, agora. Parágrafo 3.12. Participar de políticas públicas educacionais de prevenção à evasão motivada por preconceitos e discriminação à identidade sexual, identidade de gênero e identidade étnica, criando redes de proteção contra formas associadas de exclusão. Então, participar de políticas públicas educacionais de prevenção à evasão motivada por preconceito e qualquer tipo de discriminação, criando rede de proteção contra as formas associadas de exclusão. Então, foram essas as mudanças que foram feitas, além de várias outras correções que a gente comentou lá ontem, que foi, inclusive, adequar as normas da ABNT, que o PRAN até então tinha vindo sem as adequações da norma ABNT. Para quem não sabe, as normas da ABNT são as técnicas de redação, que tem que ter parágrafos, tem que ter números, indicadores em ordem, correção do português, etc., palavras claras dentro da língua portuguesa, não fazer menção a outra língua, salvo para citar texto. Então, são tudo isso as normas da ABNT. Então, eu acredito que está bem claro o plano, e em momento nenhum agora está se falando em gênero, identidade de gênero e ideologia de gênero.
que todos sabemos, e já está bem claro o que é gênero e o que é identidade de gênero, né? Então eu acredito que a vereadora, Ruth e outros devem explanar mais coisas para esclarecer mais. Senão eu fico falando muito, né? Não pode. Questão de ordem. Eu gostaria de fazer uma explanação para que não sobrasse resquícios de dúvidas com relação à ideologia de gênero e gênero. Então eu gostaria de pedir a permissão ao senhor presidente para que eu possa usar a tribuna. Pode. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a toda essa plateia presente, aos nobres colegas e a todos que estão aqui nos dando essa honra. Porque isso aqui para nós, embora tenha acontecido por caminhos, vamos dizer, de forma polêmica, é uma honra para nós ter essa casa cheia dessa forma. Gostaria de deixar bem claro, antecipadamente, que tudo que falarei aqui não é uma opinião minha pessoal. Foi o que eu encontrei através de estudos, na tentativa de explanar de uma melhor forma o que é que realmente se trata de ideologia de gênero e gênero, apesar que já foi exaustivamente debatido. Mas para as pessoas que não têm o conhecimento para uma linguagem que não faz parte do cotidiano, eu vou tentar explanar de uma forma mais popular. E vou falar também a respeito dos boatos, dos acontecimentos que houveram esta semana pelo tema da ideologia de gênero. Eu coloquei dessa forma. É incrível a maneira desastrosa que algumas pessoas têm de deturpar certos temas ou assuntos. Algumas pessoas foram às redes sociais essa semana, umas disseram que na Câmara tramitava um projeto que os vereadores votariam pela destruição da família. Outros diziam pelas ruas que absurdo, os vereadores da nossa cidade irão aprovar o casamento homoafetivo. Chegaram ao ponto de dizer que a partir de agora colocaríamos meninos e meninas com só banheiro. De tudo se ouviu um pouco. Disseram também que o projeto já havia passado desapercebido por esta casa e que já havia sido feita a primeira votação. Ora, isso não é verdade. O que verdadeiramente aconteceu foi que o projeto foi apresentado no plenário, embora já tivesse sido amplamente discutido por alguns setores da educação, um outro grupo de pessoas ligadas à religiosidade fizeram suas colocações e, como nos pareceu que eram justas, em comum acordo com esta casa e a secretária de Educação e seus demais colaboradores, estabelecemos uma abertura para posteriores adequações ortográficas e, dessa forma, tudo foi executado de maneira estabelecida, como ficou provado na apresentação do senhor assessor jurídico, e como ressalva e como resguardo foi colocado pelo nosso nobre colega a emenda banindo de qualquer forma a menção ideologia de gênero. Toda essa polêmica foi criada em torno do tema de ideologia de gênero. Por isso, apesar do meu limitado conhecimento em psicologia ou estudo do comportamento sexual, tentarei explicar em linguagem popular o que vem a ser ideologia de gênero. Portanto, em termos de noção, entre aspas, gênero pode-se dizer que é sinônimo de sexo. Neste caso, podemos popularizar usando o termo identidade sexual. As pessoas que promovem a ideologia de gênero colocam em causa a ideia segundo a qual tem uma natureza que lhes é dada pela identidade corporal, que serve como elemento definidor do ser humano, a sua natureza, e decide que não é algo que lhes foi previamente dado, mas antes que é algo
que elas próprias podem construir. Muito embora saibamos que isso não seja verdade, porque afinal o sexo não se constrói, se nasce com ele. É sabido por todos que embora no sentido de todos, embora que existam em todas as sociedades casos à parte, com essas exceções, todos nascemos homens e mulheres. Porém, não podemos tapar o sol com a peneira e negarmos a existência dos estereótipos da androginia e do hermafroditismo. E ninguém pode com toda certeza dizer que não são seres humanos, ou que tenham um comportamento desprovido de originalidade e que, faltando adequação à situação presente, se caracteriza pela repetição automática de um modelo anterior anônimo ou impessoal, que se adapta ao padrão de uma normalidade já fixada, padrão estabelecido pelo senso comum e de um pensamento compartilhado e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Concepção baseada em ideias preconcebidas de algo a alguém sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso, ou repleta de afirmações construídas sobre inverdades. Algo desprovido de originalidade e repleto de clichês. E, consequentemente, podemos dizer com toda certeza que tudo e todos somos criaturas do Criador, porque Deus é justíssimo na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, dedicada a cada criatura, sem exceção, o mesmo amor. E nada, absolutamente nada de vir sobre céus e terra sem o seu consentimento e sem a sua prévia autorização. Mas quando a nossa liberdade criativa se transforma em liberdade para nós criarmos a nós próprios, então é o próprio Criador que é necessariamente negado. E, em última análise, o ser humano é despojado de sua dignidade enquanto criatura de Deus, que tem em sua imagem no âmago do seu ser. De acordo com essa filosofia, o sexo já não é considerado um alimento dado pela natureza, e que o ser humano deve aceitar e estabelecer um sentido pessoal para a sua vida. Em vez disso, o sexo é considerado para a ideologia de gênero como um papel social, escolhido pelo indivíduo, enquanto quem defenda e fiscaliza seus direitos. Falo por mim e acredito que nesse caso específico posso falar em nome de todos os colegas, pois diante de tantos representantes da população, podemos afirmar com toda certeza, cumprimos o nosso papel como vereadores do povo. E gostaria de deixar bem claro que sou contra qualquer ensinamento para crianças e adolescentes que envolva menções de gênero no âmbito escolar, pois trata-se de um período em que a criança não está apta a conceber ou assimilar este tipo de informação, até mesmo porque cabe aos pais esse tipo de orientação. E gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que foi uma satisfação imensa e que é esse tipo de diálogo que a sociedade deve ter, com menos radicalismo, de uma forma tranquila, conversando-se. Desculpe que eu estou com a boca seca. E eu achei louvável essa situação. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e gostaria de convocá-los para que permanecessem assíduos nessas reuniões, para que, dessa forma, podemos chegar a um denominador comum. Obrigada. Uma boa noite a todos. Tem mais alguém que quer comentar? Primeira votação. Quer que eu explique por quê? Tem que suspender a mesma coisa. Ficar por quê? Às vezes, para não causar dúvida a ninguém, provavelmente vai ser entrado em duas votações. Vai votar em primeira votação e depois vai suspender a reunião por 1 minuto ou 5 minutos, de acordo com o presidente entender, e votar em segunda votação. Por que tem que ser de jeito? Porque não pode ser em única votação. Ele tem que ser em duas, porque é uma lei complementar. Ele está complementando o artigo 214 da Constituição Federal e a Lei 13.000
de junho de 2014. E outra coisa é também, por que tem que ser votado em duas hoje? Porque a lei, o artigo 8º da lei 13.005, fala que tem que ser um ano após a promulgação da lei de estar votado o plano a nível municipal. E a lei foi promulgada em 24 de junho e publicado no dia 25. Então o projeto tem que ser aprovado hoje em duas votações para que Ipuiuna não sofra perca com o repasse da educação. Essa é a razão, vai ser duas votações. Primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Agora suspenda a reunião por 5 minutos para nós fazer a segunda votação. Até porque dá tempo de conversar mais, né, presidente? Cafezinho, sabe? Cafezinho, A sessão está aberta novamente. Vocês vão ouvir aqui, acho que nós vamos ficar. Só. Segunda discussão do projeto do Plano da Educação 08/2015 está em segunda discussão. Acho que ninguém mais vai discutir, né? Está na segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Agora a palavra franca aos senhores vereadores. Pode começar, hoje. Opa, o que aconteceu? Eu gostaria de reiterar mais uma vez boa noite a todos. E, na realidade, eu fiquei com a boca tão seca por falta de hidratação que eu não pude terminar meu raciocínio. Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar eu não sei o nome do pastor que subiu até a tribuna, pela ideia de se discutir que se existe outros assuntos tão importantes quanto esse a serem discutidos. Eu acho que é um caso para os nobres colegas pensar e nós tomarmos uma providência para ver a quem é cabível esse projeto, se é o executivo ou se tem alguma forma do legislativo fazer, para que possamos alavancar o combate às drogas e muitos outros temas que foram levantados aqui. E eu agradeço pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Bom, depois que terminou a reunião, o microfone ficou bom, né? Pode falar. Chegou o técnico do som. Reitero boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, explicar que antes ali teve a votação da LDO, eu marquei no papel e eu não sei o que eu coloquei, projeto número 7 de 2015. Às vezes, para não ter alguma distorção, é a segunda votação do projeto, já foi colocado semana passada, e como semana passada eu e a vereadora Ruth fomos contra, o projeto da LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu justifico porque eu voto contra, porque é tudo uma balela aquilo lá, tudo uma farsa, do meu ponto de vista. Então, só explicando para não achar que tem alguma coisa a ver com o plano decenal. Em relação ao plano decenal, eu só gostaria aqui que pais me procuraram, o Wesley me ligou, adventista, Rodrigo da rádio me ligou, e outras pessoas que preferiram não se identificar no sentido de eu falar o nome aqui. Mas deixei com eles o meu compromisso e desde já deixo com
à sociedade que estou à disposição, que o meu compromisso é a família, é a proteção da família, meus princípios são cristãos, essa é a minha fé. E então apresentei essa emenda com esse intuito da proteção da família e fazendo alguns estudos em relação à própria emenda. De acordo com a emenda, fica proibido no âmbito das unidades escolares, da rede oficial e da rede particular, a elaboração, produção, instituição e elaboração de materiais de referência de cunho sexual ou de gênero. O município não poderá tratar de assuntos relacionados com orientação sexual e muito menos de gênero. Então, se alguém tiver alguma notícia sobre isso, embora eu ache difícil com os professores capacitados que atualmente temos em Puyuna, mas fica essa alerta que está vedado qualquer tipo de interpretação. Ocorre que o plano é flexível, pode ocorrer de entrar um projeto de modificando, mas isso com certeza vocês tomarão ciência desses fatos. Eu queria parabenizar a sociedade, queria parabenizar a Rosana, o Fabiano, o pastor, pelas explanações. Queria parabenizar a secretária Sônia por ter sido flexível, por ter recebido. Eu não esperava algo diferente dela, de sua equipe, que é muito capacitada. Queria parabenizar essa casa pela forma que esse trabalho foi desenvolvido aqui, pela reunião que tivemos ali, debatendo, mas com a ciência que esse projeto tinha que ser aprovado, porque Ipuyuna ia sair perdendo se esse projeto não fosse aprovado. E, para finalizar, vocês, de uma forma, pressionaram essa casa, porque essa casa aqui junto, ela é o representante de vocês. Aqui estão os representantes do povo. Então eu gostaria de chamar a atenção para uma reflexão que essa casa, digo vocês, tem outros assuntos de suma importância também para virem aqui e pressionar essa casa. Eu falo em projeto de suplementação que tira dinheiro dos remédios, distribuição gratuita. Eu falo de projeto de suplementação que tira dinheiro da educação. Eu falo projeto de suplementação que tira dinheiro da manutenção do transporte escolar. Aí no começo do ano, os pais da zona rural vêm nessa casa porque os ônibus não estão buscando os alunos. Então eu chamo a atenção para vocês para tomarem conhecimento dos diversos temas que essa casa aprova. Vocês, estamos representando vocês. Então, que vocês tenham essa reflexão. Diz a Constituição Federal que todo poder emana do povo. E é a mais pura realidade. Assim, que essa casa possa tomar no sentido de uma maior responsabilização quando ela está com a plateia cheia, porque realmente quando entramos aqui com a plateia cheia dá um frio na barriga, parece que a nossa responsabilidade aumenta. Então que vocês tomem conhecimento de outros assuntos que vocês podem fazer nos determinados movimentos da sociedade civil, um rodízio para que possam comparecer nessa casa, porque é essa casa aqui que dá o aval para o senhor prefeito. Então é essa casa aqui que tem responsabilidade. No demais eu desejo boa noite a todos e não posso tirar o mérito dela, doutor Néza Ruth escreveu aqui para mim parabenizar o senhor pelo desempenho. E realmente é verdade. Porque quando eu tive a ideia da emenda, eu já entrei em contato contigo e o senhor sempre muito, de uma forma atenciosa, me atende e disponibiliza para marcar uma reunião, tanto é que o senhor foi lá no escritório para conversarmos. Também a Marlene, que dispensa comentários,
E uma boa noite a todos. Palavra do irmão Zé de Lima. Quero também cumprimentar ao nobre colega presidente, vice-presidente, também a secretária, a plateia que está presente, no qual eu pude ver aí o diretor da Escola Cristiano Machado, também os vice-diretores, estão todos presentes, o vereador Adriano da Santa de Caldas, nosso nobre colega, presidente do partido. Também está conosco aqui a vereadora Marli, os pastores da quadrangular, todos os representantes aqui presentes. Boa noite a todos, professores, professoras, alunos, no qual eu faço questão de mencionar o nome do aluno Matheus, que é presente aqui em todas as nossas reuniões. Também quero cumprimentar aqui a ex-prefeita Marlene, no qual eu tive o privilégio de trabalhar com ela, mãe do nobre colega Fernando. A todos, uma boa noite. Eu fiquei ouvindo e ouvi muito bem várias pessoas trazerem a explanação sobre este ponto tão polêmico. E um projeto que, em si, ele é muito bom. É um projeto que vai gerar recursos para essa área da educação, além de fazer uso das palavras do Dr. Fernando, nosso colega, ainda é um projeto para longo prazo, para outras, vamos dizer aqui, até para outros governantes. Tá, mas tinha ali alguns tópicos que eu fui questionado também, me ligaram várias pessoas, mães, pais, questionando. E ontem, numa conversa minha com a diretora, a Sônia Mello, eu fui muito sincero com ela quando eu disse: Sônia, esses tópicos aqui, eles deixam vazão, eles deixam brecha. E se isso não for mudado, o meu voto é não. Não vou votar. Meu voto é contra. Então eu quero aqui fazer menção também de parabenizar até mesmo a Sônia Mello, o Fabiano, o pastor Luiz Fernando, a Rosana, ao doutor Enéas, ao Fernando, nobre colega, a todos os nobres colegas aqui e principalmente a plateia, principalmente vocês. Nós ouvimos aqui do pastor Fernando que disse que existe não só esse, mas que existe mais de 800 projetos desses lá, ó, tentando infiltrar. E sabe por que não infiltrou até hoje? Porque pessoas igual a vocês vieram e questionaram, e aí tem que haver um diálogo, aí tem que haver entendimento. E outra coisa, nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui para representar a família brasileira. E com detalhe, quero aproveitar até a fala da nobre colega Ruth e também do pastor Fernando, quando citaram isso, que na Bíblia Deus criou homem e mulher. E isso é uma realidade, está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Então, se nós observarmos, nós vemos isso, nós vamos ver que a primeira instituição criada por Deus foi o quê? Foi a família. Então, nós não estamos aqui para brincadeira, para conversas, às vezes quando sai até na rua, que vereadores vão detonar com famílias. Não, isso aqui não é uma coisa que nasceu no meio dos vereadores, muito menos de prefeitura, nada. Isso aqui é coisa que veio lá de cima. Está aí, ó, não é eu que estou dizendo, são palavras inclusive do pastor Fernando. Nós é que realmente temos que estar atento aqui. Por isso eu estou parabenizando aos novos colegas, o doutor Enéas, secretário, todos nós aqui, porque na hora que nós estamos aqui para discutir assuntos, para tratar de diálogo desse jeito, nós estamos aqui independente de crença, de credo ou de política. Nós estamos para defender, para olhar a criança, a família,
o ser humano. E outra, existe mais de 100 municípios no estado de Minas que aderiram a todas essas mudanças para que isso fosse aprovado. Não é aqui o primeiro município não, que nós aderimos a essas mudanças para que isso fosse aprovado. Mais de 100 municípios no estado de Minas aderiram dessa forma que nós fizemos aqui com vocês na plateia, do jeito que vocês fizeram aí, para que tudo isso fosse mudado, para que isso fosse aprovado. Porque, volto a repetir, por que ser aprovado? Porque em si é um projeto bom. É um projeto que vai gerar recursos para essa área. E é uma área que nós temos que aprovar, temos que tratar com carinho mesmo, porque se trata da educação. Então são essas minhas palavras, para encerrar aqui também, porque o tempo já está esgotado. Mas fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os representantes que estão aqui. Obrigado. Gatinho. Presidente, secretária Mairene, doutora Enéia, e toda a plateia, sejam todos bem-vindos, pastor ali. Eu não posso terminar todo o nome, porque a gente não sabe de todos, né? Mas com todos colegas da gente. Imagina como nós ia votar isso aqui sem saber, um projeto sem saber. Inclusive, eu consultei o Carlinhos mesmo, né, velho? Os adivinhos ali. Como que votaria uma coisa para condenar nossos próprios filhos? Não tem como. Eu acredito que cada pai que estão aqui deve saber isso aí, pai e mãe. Mas eu votaria errado, porque a Câmara de Vereadores é uma arma perigosa e muito boa. Porque se nós votar qualquer coisa errada aqui, daqui da Câmara de Vereadores vai fora. Aí o negócio fica feio. Então nós temos que saber o que nós fazemos aqui. Não podemos votar errado. E inclusive eu quero agradecer a ajuda dos administradores, obviamente, me ajudou muito, a Oliveira, porque eu já estava destinado a votar contra. Então eu agradeço a oportunidade a todos, uma boa noite. Sandra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Boa noite à plateia aqui presente. E eu tive o privilégio de participar de várias reuniões, inclusive com pais, e isso me comoveu, porque primeiro momento que eu vejo pais participar de uma reunião, um tema tão polêmico, né, que tomou uma proporção imensa no nosso município, distorcida de uma forma, quer dizer, ponto de vista de cada um. Mas aí nós corremos atrás, eu conversei com a Enéas, com o Carlinhos, para a gente estudar junto com as meninas da educação, da Secretaria da Educação, para a gente chegar num consenso sobre, né, o tema. Porque foi questão de interpretação, pais ficaram apavorados, e com certeza eles têm razão, porque tem que saber a mão que conduz os seus filhos. Né? Enquanto a palavra do pastor foi uma palavra assim que frisa a família, realmente a família é a célula master da sociedade. Enquanto existir família, ainda tem jeito. Mas o que está acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vivência, é a desvalorização do ser humano das próprias famílias. É mais fácil destruir uma família que construir uma família. Então os pais estão aqui presentes, e eu parabenizei os pais, fiquei comovida com a participação deles, o questionamento deles, tiraram as dúvidas, fez alterações, retirou as palavras que dava múltipla, né? Dava a interpretação múltipla, e depois também com a emenda do Fernando, com o trabalho que o Fernando Yassuti fez, os demais vereadores. Então, realmente, parabéns, Fabiano, com toda a sua equipe que veio aqui, pegou ter que nós desprevenidos do assunto, né? Porque é um trabalho que as meninas da educação fizeram a longo prazo. Elas estão estudando isso há muito tempo, convocando as pessoas para participarem, discutirem o projeto. Esse projeto é diagnosticado a como está a educação no município. Então tem que ter parâmetros, né? Como está a nota dos alunos, como está o desenvolvimento dos alunos, o número de alunos que entram, que reprovados, que vão para o fundamental, para o ensino médio, evasão. Então tem que ter um diagnóstico, né? E é um projeto também que é flexível, a partir de 2 anos. E fica em aberto, alguma coisa que tem que ser mudada, lógico, com o tempo, as coisas têm que ser aperfeiçoadas.
tem que se adaptar à época ou ao momento, período que estamos vivendo. Então, parabéns, pais. Fico feliz da participação da sociedade aqui, todos os segmentos, né, eclesiásticos, religiosos e professores, alunos, diretores, vice-diretores, ex-vereadores, às vezes a gente, ex-prefeito, às vezes esquece alguma palavra, e me perdoe, porque às vezes de longe eu não enxergo muito bem, né? Então, parabéns, foi um movimento magnífico, né? Que houve resultado, foi flexível a discussão, a conclusão, enfim, valeu os pais que continuem participando da vida dos filhos. É isso que é importante. Tem muita coisa para fazer pelos filhos de Tuiúna, que está na mão de vocês ainda. São jovens que têm filhos, vão ter netos, né? E que continuem e que venham participar das nossas reuniões, para que haja realmente, que foi falado, que seja realmente representado na cidade, para que não haja distorção. Porque distorce o assunto, denigre a imagem de pessoas, né? Então eu acho que está realmente faltando participação dos pais, da família, da sociedade, dos líderes religiosos, né? Porque realmente quem é responsável pelos filhos é os pais. Depois a educação aperfeiçoa, né? Parabéns mais uma vez, que venham sempre as nossas reuniões. Parabéns aos vereadores, ao nosso presidente da Câmara, que deu essa abertura, essa liberdade de questionar, um tempo suficiente para que nós possamos estudar os projetos e que vocês precisarem de nós, eu tenho certeza que nós estamos disponíveis a diálogo, né? Eu acho que o ser humano está precisando de diálogo, de amor, de respeito, de solidariedade, de compreensão. E parabéns a todos e obrigado. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretários, colega vereador, nosso assessor jurídico, nossa secretária e a plateia presente. Eu não vou dialogar a nomes das autoridades, eu quero ser rápido porque o tempo vai ficando cansativo para quem está aí. Eu quero primeiramente pedir desculpa à plateia para nós não termos uma cama adequada, aporte e houvesse todo mundo sentado, porque cada vereador que ocupa essa cadeira tem na cabeça a mente de fazer uma Câmara que tem um espaço para todo mundo. Mas realmente a saúde da nossa cidade, do nosso município, está frágil. Então essa casa aqui, eu estou ouvindo mensalmente, eu vou falar porque tem muita gente que não sabe, 15 mil por mês essa da casa. Se somasse esse dinheiro numa gestão, daria para fazer um prédio que todo mundo estaria sentado, mas eu acho que a nível do nosso povo não seria o ideal. Então todos os vereadores que chegam têm isso na cabeça. Eu acredito que estou falando porque eu estou há mais tempo aqui, então o que chega que é isso, mas realmente a hora que chega a realidade são essas. Quero aqui agradecer ao colega Fernando aqui pela emenda, porque até escrevi aqui, ó, todas as votações que passam pelo Senado, na Câmara do Senado, pelo Deputado, todos os projetos a seguir têm emenda. Por quê? Fica flexível. Se tiver mudança, a emenda está ali, fica aberto. Ainda mais esse que eu flexível. Já então, o projeto, parabéns, senhor. E parabéns aqui, ó, o Fabiano e também ó, o Luiz Fernando aqui, a Regiane falou em nome do projeto. Porque saiu muita maldade essa semana, eles já falaram ali, mas eu vou falar por mim. Por que por mim? Eu tenho um filho que estudar ontem, mas eu tenho um casal de neto lá, a menina tem 3 a 4 meses e o menininho tem 2 anos. Então o que falaram, esse negócio de banheiro, isso não existe. Isso é uma brincadeira até para mim falar a verdade de mau gosto. Mas se está falando assim, o vereador vai aprovar, isso é um absurdo. Eu falo, mas não tem como. Isso não é fora de cogitação. A respeito do plano,
que eu entendo, de passado, que eu pude ver, que o recurso, quanto mais nós puder aumentar a escola, eu acredito que será bem-vindo e bem investido. Porque hoje, a educação é o primeiro lugar. Eu não falei saúde, mas hoje, se não tiver educação, não tem saúde também. Então, nós temos muito conjugado. Por quê? A educação nossa, de uns tempos para cá, melhorou muito. A nível, escola, professor, transporte. Porque quando eu estudava, não existia transporte. Então, hoje, as escolas rurais praticamente acabou, só tem a nossa na região. Então, outra coisa, não vou jogar pé nem nada, o doutor Fernando até falou uma coisa aqui, orientando nós, falando um negócio do dinheiro, de abertura, de tirar o dinheiro do lado do outro. Então, cada um tem uma visão. Eu vou lembrar do passado que eu já passei, não vou jogar pedra em ninguém, vou só falar uma realidade que aconteceu comigo com o vereador. Teve uma vez na nossa região, para que se as crianças tivessem água na escola, eu tive que bancar 90 dias para a prefeitura repor depois. Então, não estou jogando pedra em ninguém, estou falando que eu tive que, para que a prefeitura não tinha, na final de ano, não tinha como comprar. Então, eu banquei e tem como provar isso. Então, e não volta a esse tempo. Boa noite a todos, viu? Presidente, colegas vereadores, doutor Luiz Filéia, secretário Marlene e plateia presente. Gostaria de parabenizar o pastor Luiz Fernando de Souza pelas palavras pela qual o senhor usou, parabenizar o colega vereador Fernando pela emenda que o senhor fez no projeto, e parabenizar principalmente o assessor jurídico Enéas pela sua competência, Enéas. Não é à toa que faz 11 anos que o senhor está nessa casa, né? Agradecer também a disposição pelo qual o senhor tem para com essa casa, para com os vereadores. Não tem hora, não tem dia. Qualquer hora que precisa tirar alguma dúvida, precisa do senhor, o senhor está presente. Mas é só boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, os novos colegas, nosso assessor, doutor Enéas, secretário Marlene, e a grande plateia presente hoje, né? A plateia, geralmente, em temas polêmicos, aparece. Mas precisam vir mais vezes, como disse o nosso colega Fernando. Tem vários assuntos a serem discutidos. Aí a sorte nossa é que o Matheus vai cruzando mais, né, Matheus? O Matheus é o futuro vereador aqui, porque está assíduo aqui. Então, gente, eu não vou citar nomes, porque conheço praticamente todo mundo aqui. Então, fica, se esquecer o nome de alguém, fica. Bom, em se tratando de um plano de educação extenso, que é um plano de 10 anos, não tem como não aprovar um plano desse. A educação nossa estaria à mercê, estaríamos sem recurso nenhum. Mas aprovar um plano também que seria inserido muitas coisas polêmicas, acredito que todos os vereadores aqui foram questionados nesses dias. Eu tive ligações, tive mensagem de WhatsApp e ressaltar a disponibilidade do Dr. Enéas, que ontem eu falei com ele cedo, ele estava em Silverópolis. Então, Juninho, eu vou para aí hoje e nós vamos resolver isso. E alguns pais que falaram comigo, estiveram lá no OMEC, que semana passada foi apresentado o plano, e deu abertura, deu esse espaço para a população participar. Porque a nossa Câmara, ela é transparente. Nós nunca fizemos uma reunião de portas fechadas. Sempre convidamos a população para comparecer. Porque não é só por esse plano que a gente está aqui. A
gente está aqui em todas as reuniões, tem alguma coisa para votar, tem uma indicação para fazer, tem algum pedido. Então, participem mais, venham mais. A casa é pequena. Só que não vai entrar nenhum presidente louco aqui, né, Marli? Você já foi presidente dessa casa, que vai cortar o repasse para a Santa Casa. Eu acho que eu fui presidente aqui, o Carlinhos está aqui, a Marli já foi presidente aqui, o Saulo está ali, já foi vereador aqui, mas eu acho que ninguém tem coragem. O Fernando, o Denilson, não pode falar não vou esquecer de alguém. Então acho que não vai entrar nenhum presidente louco aqui que vai falar assim, vamos cortar esse repasse da Santa Casa e vamos fazer um prédio. O que adianta a gente ter um prédio bonito, cabe todo mundo, mas não temos saúde. A saúde já está deficiente no país inteiro, então nós temos que o máximo de recursos possível. Bom, mas nós estamos falando de educação. Eu queria só salientar que a educação, eu falei na reunião passada, vou falar de novo. A educação vem do berço. A educação não é dada na escola para o seu filho. Então eu peço para os pais que eduquem seus filhos em casa e mandem para a escola só para eles aprenderem. Não para chegar lá o professor chamar a atenção dele, depois o pai vai lá e chama a atenção do professor. O professor não é obrigado a dar educação para o filho de ninguém, não. Ele é obrigado a dar ensino. A educação quem dá é os pais. E se precisar dar uns tapas, pode dar também. Não tem problema não. Filho, eu apanhei, muita gente aqui, todo mundo que apanhou, eu não pode dar uns tapas no filho. Então eu acho que a educação é de berço. Vamos educar os filhos em casa e mandar eles para aprender na escola. Parabenizar o nosso colega Fernando e ao mesmo tempo, Fernando, deixar um sentimento para você e sua mãe. Foi ontem, não hoje. Ontem fez 19 anos do falecimento do seu pai, que leva o nome dessa casa. Meu grande amigo, Pedro Augusto Carvalho Neto. Tem 16 anos ontem. Me lembro como se fosse. Me lembro como se fosse hoje. Esse horário estava chegando no Você me permite uma parte? Pois não. Hoje até minha mãe tinha comentado isso comigo, de um projeto tão polêmico. Eu estava apresentando essa emenda na casa que leva meu pai, Pedro Augusto Carvalho Neto, e ontem fez 16 anos. É que na correria esqueci de mencionar, mas obrigado. Parabenizar também a nossa colega Ruth pela explanação. Os demais que estiveram aqui, o Fabiano teve a semana passada, o pastor Luiz Fernando, a Rosane. Ontem até estive junto com a Rosane, conversando um pouco. Então, houve uma polêmica muito grande, crucificaram demais uma pessoa que estava disponível a conversas. A Sônia não fez isso sozinha, não foi ela que fez esse plano. Esse plano não passou na Câmara Federal, não passou no Senado, veio dos municípios. Isso aí não é culpa dela. Por isso que o plano foi apresentado e deixado disponível para a população. Hoje vocês viram aqui que foram apresentados alguns projetos e ficou disponível às comissões. Mas esse plano deixou disponível à população, à sociedade como um todo. Todo mundo podia ir lá e dar seu palpite do que achar que é certo e que achar que é errado. Até porque esse plano ele é flexível. De 2 em 2 anos ele é revisto. Não é isso, doutor Enéas? De 2 em 2 anos ele é revisto. Se achar que tem que alterar alguma coisa, tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, está disponível para isso. E essa casa dá abertura para isso. Aqui, todos aqui são flexíveis. Todos estão abertos ao diálogo. O Fernando salientou bem isso. Então, todos aqui conhecem todos. Sabem onde moram, sabem o telefone. Então, antes de falar alguma coisa, de saber, pergunta. Está acontecendo isso? Me ligaram, está acontecendo, vão votar isso, vão pra... Não é isso. Calma, o plano está no MEC, vai ser discutido e tal. Vou lá. Vai lá. Então, parabenizar os pais, o Jefferson estava lá na reunião ontem, o Wesley. Então, se eu for falar nome, a gente esquece. Então. O Ronan, meu compadre Ronan. Então, estamos abertos a diálogos. Então, às vezes, se cria uma tempestade no copo d'água. Foi uma reunião tranquila, graças a Deus, foi uma reunião tranquila, não teve ofensas, né?
Então eu acho que estamos aqui para isso, para ouvir a população, porque nada mais somos que um interlocutor entre a população e o executivo. Porque nós não temos poder de fazer um projeto que gera gasto, que gera custo ao executivo, nós não podemos. Então, nós nada mais somos que um porta-voz. Nós estamos aqui eleitos por vocês. Então, se existe essa flexibilidade, daqui 4 anos, não, ano que vem tem eleições de novo. Se você acha que o seu candidato não foi bem, que ele não foi suficiente, que ele não foi à altura do seu voto, procura outro. Vota em outro. Por isso que existem as eleições, para ser mudadas as coisas. Até porque, do meu ponto de vista, um partido político, uma pessoa não pode mandar muito tempo num lugar. Tem que ter outra cabeça, tem que ter outro pensamento, novas ideias. Então, nós estamos abertos ao diálogo com todo mundo. Não vou estender muito, não, senhor presidente, porque o senhor deve estar olhando torto para mim. Está com o meu povo. Obrigado pela vinda aqui e venham sempre. Boa noite a todos. Presidente, eu só queria fazer aqui uma correção aos meus cumprimentos, de cumprimentar também ao ex-vereador, o Saulo e também o Fernando, que estão presentes. Mais alguém, por favor, me perdoe, se são bastante gente. Denilson Vieira, você tem o nome dele como vice-diretor, nós não faremos isso. Mais alguém que estiver, por favor, nos perdoe, tem bastante gente, às vezes a gente não vê todo mundo. Obrigado. Bem, eu quero cumprimentar o meu irmão Denilson, ex-vereador, quero cumprimentar o Saulinho, né? Saulinho e o Fernando, meu amigo também, e a plateia. A Marli, também, Marli. Obrigado. Então, eu, diante de um plano polêmico igual foi esse, eu confesso que eu perdi noite de sono. Hoje, eu acho que os vereadores hoje ficaram com a orelha queimando de tanto eu ligar. Então liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Agora, uma coisa, vocês podem ter certeza. O doutor Enéas, eu não deixo você, não deixei de dormir. Era meia-noite, eu estava ligando para ele. É ou não é, doutor? Então, veja bem, uma coisa eu posso falar. Esse plano de educação só foi mudado graças a vocês. Vocês fizeram a mudança nesse plano. A pressão de vocês na semana passada e nas redes sociais, é claro que a população de Cuiúna está só um pouquinho aqui. E grande parte interpretou de um jeito muito diferente, foi onde deixou eu meio atrapalhado. Então, eu confesso, eu quero agradecer a presença de vocês, quero convidar vocês para as próximas reuniões, quando tiver alguma coisa de importância, que vocês participem, até para saber o trabalho de cada um dos seus vereadores que está trabalhando nessa casa. A próxima sessão é dia 30 de junho de 2015 e declaro encerrada a sessão.